Fala galera, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Lembra que eu disse que o adjetivo merecia um momento só para ele? E se você buscar na tua memória, você vai lembrar que eu disse que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. É isso mesmo. Quando eu identifico que é um adjetivo morfologicamente, sintaticamente ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Aí a gramática prescritiva, por exemplo, ela não diz muita coisa para o aluno. Ela diz que o adjunto adnominal tem uma característica permanente, ou seja, aquela característica que acontece sempre, e que o predicativo tem uma característica não permanente, ou seja, aquela característica que acontece de vez em quando. Aí eu coloco, o aluno atento fez um simulado. Caramba, esse aluno é atento sempre ou é atento de vez em quando? Aí você vai falar, sei lá, nem conheço. Aí a melhor forma é se apegar à estrutura. O adjunto adnominal, ad é junto, então significa que ele está junto do nome, é portanto uma estrutura interna. E o predicativo vai ser uma estrutura externa. Então, onde esse adjetivo vai estar, ele vai fazer relação com quem? Com duas funções sintáticas. Afinal de contas, eu tenho dois tipos de predicativos. Eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, eu vou confundir esse camarada ou no sujeito ou no objeto. E aí pensa como é fácil. Se esse adjetivo está dentro do sujeito, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele está fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Se ele está dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele está fora do objeto, fazendo referência ao objeto, aí ele é um predicativo do objeto. Aí vejam essas duas frases que eu coloquei aqui, ó. O aluno, vírgula, atento, vírgula, fez um simulado e o aluno atento fez um simulado. Na pronúncia, o fato de ter vírgula não vai fazer a menor diferença. Então vamos lá, vamos fazer um estudo agora juntos. Vamos constituir o conhecimento juntos. Eu posso afirmar que essas duas frases são idênticas morfologicamente? Eu posso. Eu tenho artigo, substantivo, adjetivo, verbo, artigo e substantivo na sequência nas duas. Só que elas são diferentes sintaticamente e semanticamente por conta da vírgula ali. Veja, na primeira frase, o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez um simulado. Quem é o sujeito? Quem foi que fez um simulado? O aluno. Isso é o sujeito. Veja que atento está fora do sujeito, porém faz referência ao sujeito. Então eu vou dizer que é um predicativo do sujeito. Veja que a palavra atento não tem como encostar na palavra aluno por conta da vírgula. E aí olha só que parada interessante. Por que eu estou trazendo essa análise sintática aqui na parte de morfologia? Se eu perguntasse a função sintática da palavra atento aqui, numa turma presencial, no primeiro dia de aula, a maioria responderia aposto, porque está entre vírgulas. E muita gente aprendeu que termo entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo. E a verdade é que o único termo que sempre vai ficar destacado pela vírgula é o vocativo. Até porque aposto não tem só um, tem vários tipos. E o único tipo de aposto que fica entre vírgulas é o explicativo. Mas eu tenho aposto enumerativo, eu tenho aposto especificativo, e o único que fica entre vírgulas é o explicativo. Aí você vai falar assim, ué, mas para mim está explicando e para mim aí está entre vírgulas. E aí, não é aposto explicativo? Não, porque aposto é função própria de substantivo. E aqui não é um substantivo. Aqui é um adjetivo. E se é adjetivo, não tem como ser aposto. Se é adjetivo, só tem duas funções sintáticas. Ou é adjunto adnominal, ou é predicativo. E como não está junto do nome, é um predicativo. Agora, na segunda frase, o aluno atento fez um simulado. Quem foi que fez um simulado? Quem é o sujeito agora? Tudo isso, o aluno atento. Veja que não tem mais a vírgula para separar. Então, nesse momento, esse atento está dentro do sujeito. Veja que está junto do nome aluno. Então, é um adjunto adnominal. E aí, essa modificação influencia o quê? A semântica, o sentido. Na primeira frase, não é um predicativo? Predicativo não é característica não permanente? Então, aquele aluno ali não é atento sempre. Ele é atento de vez em quando. Tanto que isso faz muita gente pensar que aqui, por exemplo, é um adjunto adverbial de modo. Mas por que não é um adjunto adverbial de modo? Porque não é um advérbio, é um adjetivo. E se é adjetivo, ou é adjunto adnominal, ou é predicativo. E aí na segunda frase, como é adjunto adnominal, é um atento sempre. Ele é atento sempre, não só quando faz o simulado, mas quando joga bola, quando vê TV, quando namora, quando come, por aí vai. Então olha só
como isso daqui é uma coisa rica para a gente. Isso pode ser uma questão da tua prova. Isso aqui eu trouxe só para mostrar como é importante conhecer a classe gramatical. Muitos marcariam aposto ou adjunta adverbial, mas você já sabe que não tem como ser aposto porque não é um substantivo. Você sabe que não tem como ser uma adjunta adverbial porque aqui não é um advérbio. Você sabe que aqui, como é adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é adjunta adnominal, quando estiver junto do nome, ou é um predicativo, quando não estiver junto do nome. Então, opa, já começamos a separar os meninos dos lobos aqui. Agora, qual é a próxima classe gramatical que a gente vai ver? É o artigo. E você está acostumado a ouvir que o artigo flexiona em gênero e número. E aí, quando a gente fala em gênero masculino e feminino, número singular e plural. Só que o artigo faz outras duas importantíssimas coisas. Ele, o artigo, é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido dentro do universo do texto, mas ele também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Na verdade, ele é capaz de substantivar qualquer classe, porque o artigo basicamente vem para acompanhar o substantivo. Mas antes de falar dessas outras duas funções, vamos definir aqui a importância disso. Você está vendo que eu envolvi aqui o masculino e envolvi o singular. Por quê? Porque o coringa do gênero é o masculino e o coringa do número é o singular. E isso aqui vai ajudar em muita coisa. Por exemplo, por que o coringa do gênero é o masculino? Se eu entrasse numa sala com 100 mulheres, de manhã, por exemplo, eu diria bom dia, alunas. Mas e se lá, ao invés de 100 mulheres, fossem 99 mulheres e um homem? Eu já diria bom dia, alunos. Por quê? Porque basta um elemento masculino para eu jogar para o masculino. Ah, mas é machismo. Não, é porque desde a época do latim, o masculino já é um neutro. Então, quando eu digo os alunos do Sidney são estudiosos, eu não estou falando só do Pedro e do João. Eu também estou falando da Maria, da Joana, da Beatriz. Eu estou falando de todos. Então, eu estou englobando todo mundo. Só que isso daqui vai te ajudar na hora que você ficar na dúvida, por exemplo, se um termo é variável ou invariável. Se o termo só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, veja como eu disse, só pode, significa que ele é invariável. Agora, a partir do momento que eu posso jogar para o feminino e que eu posso jogar para o plural, aí ele já é variável. Até aí, tudo bem? Agora, ó, vou te tranquilizar, eu sei que é muita informação, mas essa primeira parte da aula ela é bem imagética mesmo. Depois fica mais no modo tradicionalzão com o qual você está acostumado. Mas vamos lá. Quando a gente pensa no artigo, ele também serve para me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido dentro do universo do texto. E eu só tenho dois tipos de artigos. Eu só tenho o artigo definido e o indefinido. Então vamos lá. Pensando no artigo indefinido, estruturalmente falando, uma, uns, umas. Semanticamente falando, ele serve para mostrar que o elemento é desconhecido no universo do texto. Artigo definido, estruturalmente falando, o, a, os, as. Semanticamente falando, ele serve para mostrar que o elemento é conhecido no universo do texto. Como assim, Sidney? Vamos lá. Vamos supor que aqui seja uma aluna minha, que está de blusa branca e calça preta. Essa aluna vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se ela vai entrar pela primeira vez, ela é conhecida ou desconhecida? Ela é desconhecida. Então eu vou dizer que eu tenho uma aluna que está de blusa branca. Agora ela vai entrar pela segunda vez. Se é pela segunda vez, ela passou a ser conhecida. Então eu vou dizer que a aluna que está de blusa branca também está de calça preta. Entendeu? No primeiro momento, artigo indefinido. Depois, no segundo momento, artigo definido. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, peraí, eu falo o sol, o mar e a lua. Sempre. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente, não tem por que indefini-los. Aí você, opa, então toda vez que começar uma frase, eu tenho que começar com artigo indefinido? Não, depende. Depende da intencionalidade discursiva, da intenção do autor, da perspectiva enunciativa. Então olha só essas duas frases que eu coloquei aqui agora. Ó. Um guarda multou o Sidney e o guarda multou o Sidney. Eu fiz questão de botar o meu nome porque muita gente escreve errado, tá? Muita gente coloca com I depois do D ou com I ali no final.
E Sidney aqui é de Sidney Magal, que o meu pai era fã do Sidney Magal e colocou meu nome de Sidney, tá? E é sério mesmo, não é zoação não. Então aqui, ó. Um guarda multou o Sidney e o guarda multou o Sidney. Eu posso dizer que essas duas frases são idênticas morfologicamente? Sim, ó. Artigo, verbo, artigo, substantivo, verbo, artigo e substantivo. E aqui eu também posso dizer que elas são idênticas sintaticamente. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Porém, elas são diferentes semanticamente e por conta do artigo. Ué, mas não já seria diferente morfologicamente? Não, é. O um aqui é artigo, o O aqui é artigo. Então, mas um é artigo indefinido e outro é artigo definido. Morfologicamente é artigo. Agora, semanticamente aqui tem uma diferença. Quando eu coloco um guarda multou o Sidney, eu mostro que esse guarda é desconhecido. E quando eu coloco o guarda multou o Sidney, eu mostro que esse guarda é conhecido. Só que eu vou aprofundar. Vamos além. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o interlocutor. E eu, emissor, tenho pleno domínio de quem é o meu interlocutor. Nada do que é dito, nada do que é escrito é à toa. Então, quando eu coloco um guarda multou o Sidney, eu mostro que eu não conheço o guarda. E detalhe, mostro que você também não conhece. Ué, mas e se eu conhecer, Sidney? Eu não tenho como saber. Se eu que estou professando a frase não conheço, como é que eu vou saber se você conhece ou não conhece? Aí a gente pode descobrir isso num outro momento do texto. Mas nesse momento aqui, esse guarda é desconhecido para ambos, para emissor e para receptor. Mas se eu falar o guarda multou o Sidney, eu mostro que eu, emissor, conheço o guarda. E detalhe, mostro que você, receptor, interlocutor, também conhece. Porque se você não conhecesse, você ia falar assim para mim, que guarda? E o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Então isso mostra que o emissor sabe quem é o interlocutor. E é por isso que ele faz a seleção vocabular. Ele coloca o artigo definido, já sabendo que o interlocutor conhece. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil de entender também. Imagina só que a gente está na faculdade. E aí é um dia que vai rolar uma prova de avaliação do Estado, né, de avaliação do governo. Sei lá, o ENAD. E aí alguém vai aplicar essa prova. Imagina só que você chega um pouquinho atrasado e fala assim, qual é, Sidney? E a prova do ENAD? Eu vou falar, pô, um professor já aplicou. Nesse momento, eu mostro que foi um professor qualquer, que eu não sei quem é, que você também não sabe quem é. Foi um professor que veio do governo para aplicar. Agora, e se é um professor já nosso conhecido? Sei lá, o professor João marcou a prova no dia tal e você chegou atrasado para a prova do João. Caraca, Sidney, a prova. Ó, o professor já aplicou a prova. O professor. Qual professor? O professor João. Olha o contexto da coisa. Então, quando eu coloco o artigo indefinido, é para mostrar que o elemento é desconhecido. Quando eu coloco o artigo definido, é para mostrar que o elemento é conhecido. Mas espera aí, eu também falei que esse artigo pode modificar qualquer outra classe gramatical, não é verdade? Então, imagina só, você passou no concurso e aí você foi comemorar, né? Comemorar. Seu companheiro, sua companheira falou, ó, você passou no concurso, estou profetizando aqui agora, e chamou para um jantar. E aí preparou o jantar, você chegou lá, estava tudo bonito, velas acesas, pétalas de rosas. E aí essa pessoa falou assim, ó, amor, o jantar está na mesa. E aí, na prova, o camarada pega uma frase simples e boba como esta e destaca a palavra jantar e afirma para o aluno que jantar aqui é um verbo. Coloca lá que jantar é um verbo. Muita gente vai cair nessa? Vai, porque a gente aprendeu a identificar um verbo como? Conjugando. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Então é um verbo. Mas peraí, olha o que apareceu antes aqui deste camarada. Um artigo. E o artigo, ele faz o que com a classe gramatical? Ele modifica a classe gramatical. Ele sempre vem para acompanhar quem? Um substantivo. Então, jantar aqui é um substantivo. E esse processo aqui tem nome, tá? Tem nome. Como é o nome desse processo aqui, ó? Derivação
imprópria ou conversão. Olha um conceito rápido de derivação. O que é a derivação? O processo pelo qual forma uma nova palavra, ou seja, a palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, que é a palavra primitiva. Nós temos 6 processos de derivação. A derivação prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, tem a regressiva e tem a derivação imprópria. Em todas as outras, a gente ou aumenta a palavra ou diminui, como é o caso da derivação regressiva. Nas outras 4, a gente aumenta. Aqui a gente nem diminui nem aumenta. Por isso que se chama derivação imprópria. Porque é uma impropriedade, de fato não rolou uma derivação. O que rolou aqui? Uma modificação de classe gramatical. Por isso que o nome mais apropriado é até conversão gramatical, porque só modificou. Agora, caramba, como é que eu percebo isso, Sidney? Quando a gente fala, quando a gente usa a linguagem, de modo geral, isso remete a significado e significante. Nós criamos pequenos filmes na nossa cabeça. Então, se eu falar assim, ó, vou jantar agora, a palavra jantar foi empregada como verbo. Você vai imaginar o Sidoca praticando a ação de jantar, que é comer à noite. Agora, quando eu digo jantar está na mesa, você cria um retrato na tua cabeça. Não uma ação. Um retrato da comida em cima da mesa. O arroz, o feijão, o bife, a batata frita, a maionese, a farofa, esse tipo de coisa. Viu como é diferente? Então, aqui é substantivo. Isso cai em prova? Cai não, despenca. Tem que tomar cuidado. As bancas adoram isso daqui, tá? Agora, continuando a nossa brincadeira, olha quem vem aqui depois. É o pronome. Se eu ainda fosse produzir isso, eu ia perguntar assim, ó, quem é que eu coloco aqui? É um cara que trabalha em prol do nome, é o pronome. Por quê? Porque o pronome trabalha para o nome. Quem é o nome é o substantivo. Então, das duas, uma. O pronome ou acompanha o substantivo ou substitui o substantivo. E isso tem nome. O pronome que serve para substituir o substantivo, ele se chama pronome substantivo. E o pronome que serve para acompanhar o substantivo, ele se chama pronome adjetivo. Caramba, como é que isso funciona na prática, Sidney? Vou te mostrar aqui agora. Ó. Se eu colocar assim, ó, meu filho é esperto. Inclusive, cabe salientar que esperto pode ser grafado de duas formas. Ou com S, que é um moleque sagaz, inteligente, ou com X, que vem de expert, né? Aquele cara que tem experiência. Hoje em dia, um vocábulo muito interessante, expertise. Ele tem expertise, ele tem experiência. Então, esperto com X é aquele cara que tem experiência. Esperto com S é o cara que é sagaz, é safo, é inteligente. Então aqui, ó, meu filho é esperto. Quem é o sujeito aqui? Meu filho. Quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. É a palavra filho. Mas esse meu aqui, diz pra mim, ele está acompanhando o substantivo ou ele está substituindo o substantivo? Ele está acompanhando o substantivo. Então a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome adjetivo, para depois aprofundar e falar que ele é um pronome possessivo. A verdade é que todos os pronomes ou acompanham ou substituem o substantivo. Então todos, antes de receberem aquelas classificações de pronome possessivo, demonstrativo, relativo, eles recebem a classificação de pronome adjetivo ou pronome substantivo. Uma frase como essa boba pode derrubar meio mundo. Camarada destaca aqui o meu e pergunta qual é a classificação do termo destacado. Aí na letra A ele coloca adjetivo, na letra B ele coloca advérbio, na letra C ele coloca pronome relativo, na letra D ele coloca pronome adjetivo. Aí o aluno vai olhar e vai falar assim, pô, peraí, não tem gabarito. Porque ele vai buscar o pronome o quê? Possessivo. Ah, essa questão vai ser anulada. Mas não vai ser anulada. Vai ser letra D, vai ser pronome adjetivo. Ele poderia, obviamente, trocar pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Ou poderia até ampliar, colocar pronome adjetivo possessivo. O que ele não poderia fazer? Criar uma alternativa E. Aí na D colocar pronome adjetivo e na letra E colocar pronome possessivo. Porque aí a questão seria anulada. Haveria 2 gabaritos. E como seria um pronome substantivo? Eu coloco assim, ó. Ele é esperto. Quem é o sujeito agora? É o ele.
E quem é o núcleo do sujeito? É o próprio ele. E eu te pergunto, esse pronome agora está acompanhando o substantivo ou substituindo? Substituindo. Então eu digo que é um pronome substantivo, para depois aprofundar e falar que é um pronome pessoal do caso reto. E aí olha só que coisa interessante a gente acabou de aprender aqui agora. Não é só o substantivo que é o núcleo do sujeito. É o substantivo ou qualquer termo que esteja em função substantivada. Esse pronome não está substituindo o substantivo, ele está na posição de um substantivo. Por isso ele é um núcleo do sujeito aqui. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Para continuar, nós vamos falar deste camaradinha aqui, ó, do verbo. E quando a gente pensa em verbo, a gente pensa em ação. Mas não pensa só em ação, também pensa em estado e também pensa em fenômenos da natureza. Mas não basta indicar ação, estado e fenômeno para ser um verbo. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Como assim? Tem que indicar passado, presente e futuro. Sem isso não é verbo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem indica ação, é o ato de filmar, mas não é um verbo, é um substantivo abstrato. Se eu disser os alunos do Cisne são estudiosos. Estudiosos é um estado, mas nem por isso é verbo, é um adjetivo. Se eu disser a chuva caiu forte ontem, a palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas nem por isso foi verbo, foi um substantivo. Pois para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Tem que indicar passado, presente e futuro. Mas o verbo é muito importante por isso? Não. O verbo é muito importante porque ele, na verdade, é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Porque o verbo me diz quem é o sujeito, me diz quem é o complemento e me diz quem é ele próprio. Ou seja, é o verbo que me dá todos os termos da oração. É a partir do verbo que eu começo a análise sintática. Eu vou descobrir quem é sujeito, quem é predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, é a partir dele. Mas isso aqui é papo para um outro momento. Agora eu quero só a função morfológica e eu quero falar das desinências verbais. E aí, veja, eu tenho a desinência modo temporal e eu tenho a desinência número pessoal. É por isso que o verbo é a classe mais variável de todas, porque ela varia em número, em pessoa, em modo e tempo. Número e pessoa é fácil. Fácil. Número a gente já viu com artigo. É singular e plural. Só que eu tenho as pessoas também. E quando eu penso em pessoas, são as pessoas do discurso. Eu tenho três possíveis pessoas. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Só que eu tenho três no singular e três no plural. Só que isso você já domina. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. E do plural, quem é a primeira? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Isso é galho fraco. Agora é que a coisa vai ficar boa. Vamos falar de modos e tempos verbais. Quando a gente pensa em modos e tempos, a gente também tem três. Só que o modo verbal é mais fácil. Para que serve o modo verbal? Para indicar a atitude que existe na sentença. Então aqui, ó, tem três modos. Tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Para que serve o modo indicativo? Para indicar um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então serve para indicar uma atitude realista. E o modo subjuntivo? Ele trabalha na contrapartida em relação ao indicativo. Então, se o indicativo mostra aquilo que é certo, o subjuntivo mostra aquilo que é incerto. Se o indicativo mostra aquilo que é um fato, o subjuntivo mostra aquilo que é uma possibilidade. Então, o subjuntivo trabalha no campo das hipóteses, mostra uma atitude hipotética. E imperativo, a palavra imperativo vem de imperador. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, indica a ordem. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Eu digo, João, saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu dei uma ordem. Então isso é um modo imperativo. Agora, se eu falar, João quebrou o pé, eu dei alguma ordem? Não. Então não é imperativo. Aí eu vou pensar em fato ou possibilidade. Mas eu estou dizendo que ele quebrou o pé. Isso é um fato ou uma possibilidade? Isso é um fato. Então, modo indicativo. Agora, se fosse assim, ó, João talvez soubesse as respostas. Isso é um fato ou é uma possibilidade? É uma possibilidade, portanto, modo subjuntivo. Viu como é tranquilo? Agora, e o tempo? Aí o bicho pega.
Nós temos 3 tempos verbais também, passado, presente e futuro, que a gente vai representar por pretérito, presente e futuro. Agora, isso é mais difícil porque se ramifica, você já está vendo aqui. O presente não se ramifica porque é pontual, ele acontece, né? Tá acontecendo ali na hora. Mas o futuro se ramifica. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito, então, é o que mais se ramifica. Eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E qual é desses camaradas o que mais cai na prova? Obviamente, é o pretérito. Por 2 motivos. Primeiro que ele se ramifica mais. E o segundo motivo, que é o principal, por incrível que pareça, é porque o avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E basta, na verdade, saber o que significa a palavra perfeito. Quem é mãe, talvez lembre que escutou isso do médico na hora em que pegou o filho das mãos do médico. Provavelmente o médico disse assim, ó, seu filho nasceu perfeito. Quando ele disse isso, ele quis dizer que seu filho nasceu completo. A palavra perfeito significa completo. Significa que ele nasceu com olhinho, com bracinho, com boquinha, com perninha. Então dizer que um pretérito é perfeito significa dizer que é um passado completo, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona? Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Eu digo, ontem eu joguei bola. Joguei bola é passado, não é? E não já acabou? Então, passado completamente realizado. Agora, e o pretérito imperfeito? Esse prefixo in vem para negar essa completude. Então, o imperfeito vai trabalhar com a continuidade. O pretérito imperfeito, ele é um tempo verbal no passado que indica um processo rotineiro, habitual, contínuo. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 20 anos? Eu vou dizer, eu só jogava videogame. Jogava é passado, não é? Mas eu fiz só uma vez? Não, fiz várias vezes. Então, é um pretérito imperfeito do indicativo. E o que seria o pretérito mais perfeito? Ele é o que a gente chama de passado do passado. Ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Mais ou menos assim, ó. João tirava os sapatos que Maria usara na festa. E aí pensa comigo nessa linha narrativa. O que aconteceu primeiro? Primeiro João usou ou primeiro Maria... Aliás, primeiro João tirou ou primeiro Maria usou esse sapato? Ora, primeiro Maria usou para que depois o João pudesse tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. O famoso pretérito mais que perfeito. E aí veja que eu coloquei aqui alguns exemplos. João jogou bola na igreja. E aí tem um macetinho. Se você consegue inserir a palavra ontem em qualquer local, é pretérito perfeito. Ó, ontem João jogou bola na igreja. João ontem jogou bola na igreja. João jogou bola ontem na igreja. João jogou bola na igreja ontem. Conseguiu inserir a palavra ontem na frase, você matou que é pretérito perfeito, ou seja, um passado completamente realizado. Agora, João jogava bola na igreja. É passado. Mas ele fez isso uma vez? Não era um hábito. E aí, alguns avaliadores chamam o pretérito perfeito de passado acabado e o pretérito imperfeito de passado inacabado. Só para você ter noção que existe essa possibilidade também. Agora aqui, ó, o exemplo que eu tinha dado, ó. João tirava os sapatos que Maria usara na igreja. O que ela fez? Ela usou para que depois João pudesse tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, o famoso pretérito mais que perfeito. Aí, agora, nós vamos fazer um exercíciozinho. Se fosse uma turma presencial, eu colocaria sem essas anotações. Eu colocaria cantávamos e pediria para vocês dizerem quantas palavras tem. Pasmem, mas muitos alunos já falaram 2, 3, 4 palavras, quando na verdade aqui só tem uma palavra, mas que eu posso dividi-la em 4 partes menores. E se eu conseguir é porque cada pedacinho aqui é um morfema. Tem 4 morfemas. Mas lembra que eu disse que vocês iam conhecer por outros nomes mais tradicionais? Então esse primeiro morfema aqui, ele é um radical ou base significativa. Por que radical ou base significativa? Quando os gramáticos chamaram de radical, eles quiseram, obviamente, fazer uma analogia com a raiz da planta, porque radical significa raiz. Mas o que é raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. A planta só fica em pé porque tem raiz. Mas o que é o radical para uma palavra? É a base de sua significação. Tanto que eu poderia modificar qualquer outro morfema. Eu poderia pegar o vai e colocar o uré, cantaremos, e ainda assim eu estaria falando do verbo cantar.
Mas se eu tirar o cante e colocar o am, vai ficar amávamos. E aí eu não falo mais do verbo amar. Perdão, não falo mais do verbo cantar. Agora eu passei a falar do verbo amar. Então o radical concentra a base significativa da palavra. Para a gente falar das outras aqui, eu vou deixar para o próximo bloco, tá? Então daqui a pouco a gente está voltando. Beijão, tá estilo Netflix, hein?